Um esquema especial. O monitoramento conta com equipamentos de última geração, incluindo drones com capacidade de imagem térmica. Na Praça dos Três Poderes, o monitoramento inclui abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas. E desde segunda-feira, uma célula da inteligência está instalada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A estrutura reúne órgãos de segurança locais e nacionais que fazem o monitoramento da movimentação de pessoas em Brasília e nas redes sociais, com o objetivo de lançar ações preventivas, se necessário. E agora a gente conversa justamente com o secretário de Segurança Pública do DF, o Alexandre Paturi, sobre toda essa operação especial que está sendo feita durante os dias de julgamento para garantir a segurança de todos. E também para essa conversa eu chamo a nossa colunista do Metrópolis, a Isadora Teixeira. Isa, bom dia, secretário também, e eu vou já passar a bola aqui para a Isa para ela conversar diretamente com o secretário. Bom dia aos dois. Muito bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de cobertura integral desse julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Bom dia, secretário. Um prazer falar com o senhor. E eu já começo perguntando como é que foi o primeiro dia de julgamento, quais foram as ocorrências registradas pela secretaria, ou se tudo foi tranquilo. O senhor poderia fazer um resumo de como foi o primeiro dia para gente? Bom dia. Primeiro dia, a gente evita usar a palavra tranquilo, né? Nós estivemos vigilantes, nós avaliamos todas as situações, não tivemos nenhum incidente grave, apenas alguma movimentação inicial ali no gramado da esplanada, não na Praça dos Três Poderes. Ali tentaram colocar um inflável, um elefante azul, a gente imagina que tenha sido um elefante, né? E algumas faixas. Mas eles foram abordados, eles retiraram voluntariamente, a gente pediu para que não houvesse nenhum tipo de manifestação ali naquela área, justamente pela questão do policiamento, do julgamento, para que não houvesse uma aglomeração. Tivemos também alguns incidentes também pequenos lá perto da residência do ex-presidente, onde colocaram também um boneco inflável, teve um acirramento de ânimos ali entre apoiadores e pessoas contrárias. A polícia esteve também vigilante. Nós conversamos com os manifestantes, dizendo que boneco inflável ele precisaria de uma autorização a um decreto nesse sentido, que se eles mantivessem um DF legal, iria retirá-los, e logo após a conversa eles resolveram também entender a situação e retirar. É importante a gente dizer que ninguém está impedindo manifestação. A manifestação ela é livre, mas dentro do contexto, e principalmente ali naquela área, perto do julgamento, na Praça dos Três Poderes, há um fechamento seletivo. Todas as pessoas que entram ali na Praça dos Três Poderes, elas são revistadas. Há um cercamento com grades duplas. As câmeras, temos inúmeras câmeras, drones térmicos. Então, assim, o resumo do primeiro dia, nenhum incidente grave, e continuamos da mesma maneira, desde a varredura que ocorreu na noite, na madrugada, até agora, com o mesmo esquema de segurança que aconteceu ontem. Secretário, no último fim de semana, no sábado, logo nas primeiras horas de sábado, um homem foi detido ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, após ameaçar explodir uma bomba. Os policiais militares responsáveis por atender essa ocorrência fizeram a conferência da mochila que ele carregava e descartaram qualquer explosivo. O homem acabou encaminhado para uma unidade de saúde, depois para a quinta delegacia de polícia, posteriormente foi solto com autorização judicial. Mas é um caso que chama atenção e que alerta sobre a possibilidade dessas ações isoladas, como a gente teve essa agora, que foi descartado o explosivo, mas no ano passado houve aquela ocorrência em que o homem, identificado como Francisco Vanderlei, tio França, chegou efetivamente a detonar explosivos de baixo potencial ofensivo, mas ele acabou morrendo nessa ação isolada. Isso tudo chama atenção para essa possibilidade de atuação de algumas pessoas e de ataques. A Secretaria de Segurança Pública tem monitorado, tem feito esse trabalho preventivo?
Ó, Isadora, a gente tem níveis, a gente avalia por níveis e vai elevando cada vez que alguma coisa acontece. Você vê que a nossa célula presencial de inteligência ela foi chamada. Não que a célula não funcione de forma virtual, ela funciona. Mas toda vez que a gente tem um nível um pouco mais elevado, e aí tem um escalonamento, essa chamada é feita com todos os órgãos para que estejam presentes, onde há varredura de internet, há checagem dos ônibus que chegam no DF, a checagem dos hotéis. Então, qualquer movimentação organizada a gente consegue pegar. Essa situação esporádica, até fazendo uma cronologia, essa pessoa estava lá no interior da Bahia, parece que a mãe ou algum familiar pediu para que ela retornasse porque ela tinha problemas psiquiátricos. Quando ela chegou na rodoviária, parece que houve um desencontro e ela mandou uma mensagem dizendo que iria à Praça dos Três Poderes eventualmente encontrar algum ministro, alguma coisa completamente desconexa. E imediatamente após a identificação, ele foi abordado pela Polícia Militar. Veja que ele não entrou nem do cercamento da Praça dos Três Poderes, ele ficou naquela cadeira ali ao lado do Panteão, mas imediatamente foi praticamente cercado. Cercado, logo no início o pessoal verificou que ele já não falava nada, tinha algum problema cognitivo, e depois de mostrar e convencido, ele se entregou e ele foi ali abordado. É claro que quando tem alguma coisa organizada, quando tem um movimento organizado, quando na varredura da internet você consegue identificar alguma coisa crível, grande, imediatamente nós atuamos, inclusive preventivamente, na investigação, na atuação, na eventual pedido de prisão, mas é necessário que haja também a ajuda do povo. Porque, olha só, são centenas, milhares de bravatas, milhares de postagens que são colocadas na internet, muitas vezes com brincadeira, muitas vezes algo que na cabeça da pessoa é sério, e quando a gente verifica um padrão, a gente atua. Mas a participação popular também é importante, porque, como o próprio secretário de Segurança, o senhor Avelar, fala, a necessidade da gente identificar lobos solitários, pessoas que, além de problema cognitivo, possa ter algum perigo. Então, nesse momento, é importante o engajamento, a participação social, a ligação no 190, no 197, para que a gente consiga identificar lobos solitários ou pessoas com problemas cognitivos que queiram, de alguma maneira, acessar áreas que são controladas. Agora, qualquer coisa organizada, qualquer coisa que seja elaborada, notadamente, a célula de inteligência ela consegue rastrear e pegar. Essas situações esporádicas de problemas cognitivos, situações individuais, lobos solitários, isso a gente precisa rastrear na internet, mas também conta com a participação popular para identificar qualquer problema que possa ocasionar problema aqui na segurança, principalmente nesse período. Ô, Isa, antes da gente voltar aí com o secretário, só queria reforçar as informações que chegam lá de dentro do plenário. Faltam poucos minutos, 8 minutos para começar o julgamento, considerando que ele pode ser pontual. Ontem atrasou só um pouquinho. Advogados que já chegaram. A defesa de Jair Bolsonaro já está lá. Em plenário, já está acomodada. As defesas também de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Anderson Torres e Augusto Heleno. Inclusive, é a primeira defesa a falar hoje. Depois vem a defesa de Jair Bolsonaro, seguindo para a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, que foi o único réu que apareceu ontem e, por enquanto, também não apareceu hoje. Nenhum réu apareceu em plenário. E termina o dia, se couber, até o meio-dia, que é a sessão prevista, é o horário previsto para hoje. Termina com Walter Braga Neto. Se não acontecer hoje, essa defesa é passada lá para a próxima semana, para a primeira sessão marcada, que é no dia 9 de setembro. Isa, eu queria fazer mais uma perguntinha para o secretário, antes de te devolver, sobre justamente o trauma que ficou com o 8 de janeiro, de 2023, e com o reforço da segurança, principalmente ali na Praça dos Três Poderes, que foi onde tudo aquilo aconteceu. A Secretaria de Segurança Pública, o senhor bem pontuou, que manifestações não são proibidas, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse reforço, inclusive porque o 8 de janeiro está sendo julgado, essas manifestações violentas estão sendo julgadas dentro desse próprio julgamento, e queria então que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse trauma que ficou por causa do 8 de janeiro.
Olha, a gente não faz uma avaliação política, isso não nos cabe, mas para nós, da segurança pública, foi um aprendizado. E, digamos assim, o maior dos aprendizados foi a necessidade que a gente verificou de uma integração, de uma integralidade, de uma segurança integral. Então, hoje, da mesma maneira que a célula presencial de inteligência está lá no terceiro andar da Secretaria de Segurança Pública, com mais de 20 órgãos, sejam eles do governo federal, do Distrito Federal, das Forças Armadas, hoje nós atuamos de forma tão integrada que às vezes até é difícil dizer se a Secretaria de Segurança Pública, é a Polícia do STF, é o GSI, é a ABIN, estamos todos juntos no CIOB. O CIOB, o Centro Integrado lá de Brasília, tem 70 posições. Para quem não conhece da imprensa, pode fazer uma visita lá, vocês vão ver que a gente tem acesso a mais de 1.300 câmeras. Nós nos reunimos praticamente todos os dias e realmente foi um aprendizado. Várias coisas que a gente avalia, a questão das grades, a questão do efetivo, a questão da presença, a questão da preocupação. Hoje, qualquer situação, ela é encarada como uma situação séria. Mesmo que seja uma bravata, mesmo que seja uma brincadeira, nós avaliamos de maneira séria. E muitas vezes as pessoas, inclusive, são punidas por colocar alguma postagem que, no primeiro momento, parece uma brincadeira, mas ele eleva a necessidade de atuação da segurança pública e isso, inclusive, tem custo. Então, assim, o grande aprendizado é que nós não podemos trabalhar sós, nós dependemos também da população, numa relação de integralidade. A questão do artigo 144 é dever do Estado, mas a responsabilidade ela também é de todos nós juntos. Então, o que eu posso dizer é que aprendemos na dor, mas foi um grande aprendizado. Hoje usamos tecnologia de ponta e usamos essa integração entre todos os órgãos. Oi, Isa, há tempo ainda de mais uma perguntinha para o secretário, mas antes de chamar essa imagem que a gente está vendo ao vivo, que é de uma defesa e conversando com a Anitta antes de entrar ali no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal acompanhar. O OAB não faz juízo sobre o trabalho dos colegas, nem sobre o conteúdo do julgamento. A gente está aqui para acompanhar, para garantir que as prerrogativas da advocacia sejam respeitadas. Estão sendo respeitadas até agora? Primeiro dia, doutor. Isso, daqui a pouquinho a Marília vai voltar aqui para trazer o detalhe, né, de quem era ali a defesa, o advogado, né, quem era o advogado que estava falando com a imprensa muito rapidinho, um pouquinho antes de entrar lá no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 8 horas e 56 minutos, 4 minutos apenas para o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu volto com a Isadora Teixeira para ela encerrar ali, fazer a última pergunta ao secretário de Segurança Pública do DF, o Alexandre Paturi, que está trazendo detalhes nesse reforço da segurança lá na Praça dos Três Poderes e principalmente ali pertinho do Supremo. Secretário, eu gostaria de voltar em uma questão importante que o senhor citou, que é a respeito do monitoramento das redes sociais e de possíveis ocorrências, ataques coordenados. O senhor citou que muitos casos são bravatas, são pessoas que falam apenas ali para as redes sociais, muitas vezes para viralizar, para mesmo destilar o ódio, mas não há nenhuma previsão de atuação física, presencial mesmo, de algum ataque. Mas, descartadas essas bravatas, a Secretaria de Segurança Pública, e aí incluindo, obviamente, a Polícia Civil, que está no escopo da pasta, identificou alguma situação preocupante? Alguém foi preso especificamente por algum planejamento de possível ataque, de possível ação em específico sobre esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Isso que eu posso te dizer é que não foi preso, mas a investigação que a divisão lá de prevenção e combate ao extremismo violento possa estar fazendo neste momento, ela não é divulgada. Então, de fato, não tem ninguém preso neste momento, mas eventuais investigações elas podem estar em curso, mas elas têm um caráter, inclusive, sigiloso, que a gente não pode adiantar. Agora, é importante, principalmente isso, que a imprensa também nos ajude informando as pessoas que elas não devem fazer esse tipo de coisa. A internet ela é um campo
livre, há uma discussão a respeito do que pode e o que não pode fazer, mas quando a pessoa movimenta o Estado, quando a pessoa induz ao crime, ela pode ser responsabilizada por isso. Então, olha, não é nenhum tipo de censura à internet, a gente não entra nesse critério político. O que a gente fala da Secretaria de Segurança Pública é: não movimente o Estado com brincadeiras, não movimente o Estado com bravatas, porque tudo que você faz, ele pode ser investigado e você pode ser responsabilizado por isso. Nós não identificamos nada que haja um padrão, nada que oferecesse perigo real, mas só ontem a gente teve uma movimentação, acho que 2 ou 3 vezes, de tropa, inclusive, porque imaginou que poderia ou não acontecer, porque alguém disse: não, vamos lá para o Congresso Nacional, vamos fazer uma vigília na frente do Congresso Nacional, vamos fazer uma movimentação da torre para o Congresso Nacional. Então isso é avaliado, mas na dúvida a gente faz o locamento de tropa. Ontem eu fiquei vendo o dia todo as câmeras. Qualquer pessoa que chegava na esplanada, ali no gramado, uma movimentação estranha, ele foi abordado por uma viatura. Não era para impedir eventual manifestação, não era para impedir a presença dele lá, mas na dúvida, neste período, a gente tem atuado de forma preventiva e incisiva. Tem uma movimentação que a gente não consegue constatar o que é, a gente aborda. E quando a gente consegue constatar, a gente descarta ou faz as ações preventivas para uma atuação pontual. Isadora Teixeira, a gente conversou. Diga, Isa, pode encerrar. A gente já está bem no limite aqui. Preciso ainda chamar a Marília Ribeiro para trazer um resumo do que aconteceu agora há pouco. E também, antes de voltar para vocês, só confirmar aqui a informação que a gente já tinha de mais cedo. Paulo Gonet não participa hoje, está em viagem internacional, Procurador-Geral da República. Quem o representa hoje é o Subprocurador-Geral, Paulo Vasconcelos, que a gente já acompanhou ali em alguns outros momentos durante esse julgamento, né, ao longo dessas últimas fases antes do julgamento até. Então ele terá esse substituto. Todas as defesas já chegaram lá, nenhum réu apareceu dentro do plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isa, pode encerrar para aí a gente se despedir e já passar o sinal ali para a TV Justiça. Perfeito, Nath. Secretário, muito obrigado, um ótimo trabalho para vocês. A gente segue acompanhando aqui todas as movimentações em Brasília a respeito desse julgamento. Obrigada, Nath. Obrigada, Fábio e Gabriel. Bom, muito obrigado. Em nome do secretário de Segurança, Sandra Velar, e da Secretaria de Segurança Pública, dizer que estamos atuantes. Não é só até o dia 12, é plantão eterno e a Secretaria tem investido muito nessa participação integral de todos e na tecnologia. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Viu o secretário de Segurança Pública aqui do DF, o Alexandre Paturi, e também a Isadora Teixeira, que participou hoje com a gente, especialmente para essa entrevista muito importante, falando sobre essa situação fundamental, né, de garantia da segurança ali da Praça dos Três Poderes. Um desses grandes acontecimentos está sendo julgado, que é o 8 de janeiro de 2023. O secretário bem pontuou, né, que isso trouxe diversos aprendizados para a segurança aqui do DF e que tudo isso está sendo colocado nesse reforço de agora. Antes de começar, aqui conversando com os nossos repórteres que estão lá dentro, já me disseram que todos os ministros estão na corte, só estão esperando ali para entrar assim que realmente começar. Como eu reforcei, Paulo Gonet não participou ontem à tarde e hoje também não participa, manda o seu substituto, o subprocurador, Paulo Vasconcelos. E é isso, todas as defesas também estão lá. Hoje não temos nenhum réu ali em plenário, né, Marília Ribeiro? O que aconteceu agora há pouco é que o advogado do Marcelo Câmara, que é um integrante, um réu do Núcleo 2, ontem apareceu por ali querendo entrar no plenário do Núcleo 1, mas já tinha toda uma combinação de que ninguém que não fizesse parte do Núcleo 1 entraria no plenário do Núcleo 1 e mesmo assim ele apareceu de novo aí e conversou com a imprensa.